Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje a gente dá início à introdução à microbiologia. Lembrando que vai ter o curso completo de microbiologia. Basta você seguir o canal, deixar muito like para que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo e te recomende, ok? Então a gente vai começar aqui pelo uso do microscópio, lembrando que é importante, pois a gente está falando de ser micro, então é impossível a gente vê-los a olho nu. São divididos em 6 classes. Aqui eu coloquei 5, né? Eu coloquei bactérias, arqueias, protozoários e algas. Então você acrescenta fungos, tranquilo? Entre aqui, o finalzinho eu coloquei o vírus, porque o asterisco é porque não se sabe se é ser vivo ou se não é ser vivo. Fora da célula, não é ser vivo, não é capaz de fazer nada. Porém, quando ele pega uma célula para si, ele começa a agir como ser vivo, pois ele consegue fazer sua reprodução. Né? Aqui o celular são partículas infecciosas, que no caso tem o vírus, né? E aqui a gente tem os seres multicelulares, eucariontes, que são os fungos, algas e protozoários, né? Eles têm a presença do núcleo e organela, o material genético está guardado dentro do núcleo. E aqui nos procariontes temos árqueas e bactérias, não possuem núcleo, e o material genético está disperso no citoplasma. Tem pessoas que falam que tem organelas e tem pessoas que falam que não tem organelas. Isso pois, quando você olha no microscópio, você enxerga pequenas bolinhas dentro do corpo da bactéria e dizem que organelas. Né? Sobre a importância, eu não vou falar muito, até mesmo porque daria um vídeo aula de 30 minutos para falar sobre a importância. Mas as bactérias, os fungos, esses dois grupos em geral é muito importante para o homem, para o animal, para a planta, para o alimento, né? Ou seja, existe a fermentação que a gente utiliza bactérias e fungos para que aconteça a fermentação de alguns alimentos, tá bom? É importante também para decomposição de corpos. Imagina, galera, se não tivesse bactérias e fungos para fazer a decomposição de vários corpos. Imagine como ficaria o planeta cheio de corpos, porque os urubus não iam conseguir comer tudo, né? Então vale lembrar que as bactérias e os fungos são os principais componentes na decomposição de corpos, ok? Apenas 3% deles são causadores de doença. 3% dos micróbios conhecidos são causadores de doenças, ou seja, são patogênicos. Aqui, ó, doenças infecciosas e intoxicação microbiana ou causada por micro-organismos. A doença é quando, por exemplo, o vírus da dengue entra no seu corpo e vai lhe causar uma infecção, ok? A intoxicação é quando você ingere a toxina de um micróbio através da sua alimentação. Aqui eu coloquei algumas terminologias importantes a gente ter na cabeça, né? Eu coloquei aqui agente etiológico e vetor. Anda lado a lado porque aqui, ó, o vetor da dengue é o mosquito. Aqui, ó, o vetor da dengue é o mosquito, né? Ele é o transmissor. O transmissor ele pode ser biológico, pode ser mecânico. No caso do mosquito, ele é biológico, ele é um transmissor vivo, né? O transmissor mecânico é, no caso, um objeto. Pode ser um talher, pode ser um prato, que você vai ter contato, né? Em algum momento, no seu jantar, no seu almoço, no seu lanche, você vai estar levando o micro-organismo para sua boca. Então, é considerado transmissor mecânico. O agente etiológico é o causador. No caso, seria o vírus da dengue, que está dentro do mosquito. Tranquilo? Passando aqui, a gente tem o tempo de incubação, que é o tempo exato entre a infecção e os sintomas, né? Então, por exemplo, você se contaminou com o vírus da Covid no dia 5 de janeiro. Então, 7 a 10 dias depois você teve sintomas. Então, isso quer dizer o tempo de incubação. Tranquilo? É o tempo exato entre o momento do contato com o vírus e o momento que começou os sintomas. Patogenicidade é a capacidade de causar doença. Virulência, vale lembrar que virulência não tem nada a ver com vírus. Essa palavra quer dizer apenas a severidade e rapidez de causar doença. Quer dizer o quão grave essa doença
quer dizer a probabilidade dela se transformar numa pandemia muito rápido, que significa rapidez de causar doença, né, de contaminar várias pessoas num curto período de tempo. Tranquilo? Prevenção e profilaxia. Tem pessoas que falam que é a mesma coisa. Professores nos ensinam que é a mesma coisa, só que na verdade não é. Existe a diferença e você vai conhecer agora. Prevenção é as medidas para evitar a doença. É a medida que você tem para não ter contato com aquela doença, ou se você tiver o contato, você conseguir não desenvolver a doença. Profilaxia é a medida para a doença já instalada, ou seja, para você evitar possíveis complicações. No caso da Covid, você tinha sua medida de prevenção, que era usar máscara, usar álcool em gel, evitar aglomeração, evitar estar perto de pessoas com gripe, porque você não sabia se era gripe ou se era Covid. Digamos que você se contaminou mesmo assim. Então, as medidas para a doença já instalada seria não fazer uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, não fazer muitos movimentos com seu corpo, movimentos que vá interferir no seu pulmão, por exemplo, fazer exercício físico, que você pode precisar de uma respiração mais ofegante, então isso poderia ter complicações, certinho? Entendido tudo? Aqui a gente chega na teoria da vida. Conteúdo bem tranquilo, porque são duas teorias bem diferentes umas das outras e você vai conhecer agora. A biogênese defende que a vida surge de forma espontânea, ou seja, eles acreditavam que para surgir um rato, bastava você deixar sua roupa úmida e suja no canto da sua casa com amidos de milho, com trigo, sobre essa roupa que vai surgir ratos. Eles acreditavam nisso. E o cisne, ele surgia através de folhas secas que caíam no lago. Mesmo sendo uma ideia perturbadora para nossa mente atualmente, né? Foi válida por muito tempo. Muitas pessoas acreditaram e seguiam essa hipótese, né? Porém, veio a biogênese e disse que a vida surge de outro ser pré-existente. Lembrando que não foi fácil, né? Apenas falar não era suficiente. Então, foi preciso comprovar e testar, né? Então, ele fez o experimento, né? Aquele experimento do pescoço de ganso, algumas pessoas falam pescoço de cisne também, né? Então, ele provou que para existir uma vida tem que ter um ser pré-existente da mesma família. Não basta ter uma bactéria viva. A bactéria vai gerar apenas bactéria. Tem que ter alguém da mesma família, por exemplo. Para surgir um humano, tinha que ter o humano primeiro. Então, depois de humano, vem o próximo e assim acontecem as ramificações. Né? Uma bactéria não pode gerar um humano. O humano não pode gerar um gato. Ou seja, tem que ser da mesma família. Ok? Vou estar diminuindo aqui o mapa mental. Dá uma focadinha aqui. Você tira o print, estuda bastante. Você pode utilizar, você pode explicar para alguém esse slide também. Ele é meu e não tem direitos autorais. Eu disponibilizo ele para você. Se quiser deixar o seu e-mail nos comentários, eu posso estar te enviando através do e-mail o PDF desse mapa mental. Tranquilo? Lembrando que foi feito com muito carinho para você. Espero muito ter ajudado, né? E o próximo vídeo aula a gente vai falar sobre as características das bactérias. Então não perca, se inscreve no canal, galera. Vai ajudar bastante, deixa o seu like. Fui!